Noite. Neste mês é celebrado o Dia da Luta Antimanicomial e o Jornal da UFO vai falar sobre esse movimento criado por volta da década de 80. Para conversar sobre o tema, convidamos a psiquiatra Salma Abdulmaci e o professor da Faculdade de Direito da UFO, Luiz César Machado. O Jornal da UFO está no ar. Para refletir sobre o Dia da Luta Antimanicomial, que foi na última sexta-feira, dia 18 de maio, a UFO promoveu algumas atividades culturais. Vamos ver. Arte, dança corporal e uma simples roda de conversa para um assunto muito importante, a luta antimanicomial. Para muitos, a data 18 de maio pode não significar tanto, mas para outros, como o Soaide, é um aprendizado a mais. A gente ouviu alguns depoimentos de alguns usuários, do serviço de saúde mental. A gente viu que a gente precisa lutar muito ainda, que essa luta tem que crescer, que a gente tem que resistir mesmo a esse tratamento, digamos assim, manicomial que tem de aprender o usuário. No fim da década de 1970, vários movimentos ligados à saúde denunciaram abusos cometidos em instituições psiquiátricas. Além da falta de condição de trabalho, o caráter de alguns profissionais também eram questionados. Mas com o passar do tempo, essa realidade mudou, mas ainda precisa ser discutida. Por isso, alunos, professores e convidados se reuniram para comentar e refletir o quanto é necessário o cuidado com o paciente, mas principalmente a maneira como ele é tratado, evitando a internação. Foi se mudando o objeto de cuidado. O objeto de cuidado agora não é mais a doença mental, mas o ser em sofrimento. Aquela pessoa que sofre, ela tem um transtorno mental, ninguém está negando que não tenha, que precisa de tomar medicamento, muitas vezes não é isso. Mas ele é um complexo. Então esse sofrimento relacionado à loucura perpassa por um montão de coisa que precisa ser olhado, né? Então esse novo objeto de saúde mental, que é o ser em sofrimento, pede também outros equipamentos de cuidado. A professora doutora do curso de enfermagem defende o movimento e destaca que a data não é uma comemoração, mas sim uma resistência para que o paciente seja bem cuidado. São muitos processos ainda que estão atrasados e outros que estão em retrocesso. As legislações hoje, tem muitas a Abrasme tem lutado muito, tem feito muitas notas de repúdio a respeito disso, né, que a gente não quer retrocesso, né, nem um passo atrás. Manicômio nunca mais. Esse é o lema da saúde mental hoje. Pois é, nós convidamos para a conversa hoje o professor da Faculdade de Direito da UFO, Luiz César Machado de Macedo. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no Jornal da UFO. Convidamos também Salma Abdulmaci, psiquiatra. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Salma, pela presença. É um prazer estar aqui. Bom, começando com a senhora, doutora Salma, esse movimento, segundo os autores ligados, à luta antimanicomial, surgiu pelo fim dos manicômios. Dá para a senhora relembrar como era esse modelo de atenção à saúde mental? Se é que a gente pode falar em atenção? O manicômio precede a instituição psiquiátrica. Toda vez que a sociedade se sente ameaçada, de alguma forma, e não tem defesas eficazes para lidar com a angústia que esse desafio traz, ou com as consequências que esse desafio traz, ela tem de se proteger de uma maneira efetiva. Então nós vamos ver o contágio de doenças infecto-contagiosas favoreceram a criação dos sanatórios. Não é? Então nós vamos pensar aí na tuberculose, nós vamos pensar na hanseníase. A questão da saúde mental, ela transcende a questão da medicina higienista, ela precede. Então, o distúrbio comportamental, onde não se consegue ter uma atuação apaziguadora, de continência, de acolhimento, gera muita angústia. E gera muitas vezes também medo, porque nós não sabemos lidar com tudo que acontece. Então, muitas vezes se buscou a contenção no espaço físico. Agora, não é uma instituição exclusivamente da saúde, é da sociedade como um todo. Então,
Então nós vamos pensar ali no manicômio de Barbacena. A linha era unidirecional da Estrada de Ferro. Rendeu o livro, né? As famílias depositavam os doentes e mandavam. Ninguém da instituição foi buscar o familiar em casas de família. Rendeu um livro famoso, inclusive. Né? Havia uma necessidade, uma desistência da família de lidar, não é? E a questão da obrigação do Estado de acolher. Agora, as condições em que essas admissões foram feitas podem ser questionadas. Não é? O mau uso da instituição, as dificuldades de gestão de recursos, não é? Lugares muitas vezes com baixos índices de atendimento à saúde, na questão higiênica, na questão nutricional, na questão de número de funcionários preparados, equipe multiprofissional, para a complexidade do assunto. Isso foi tudo uma evolução onde houve a participação da sociedade como um todo, para termos os serviços que temos hoje. Agora, essa questão das condições que a senhora está falando diz respeito à violação dos direitos humanos, né, professor? Dá para o senhor explicar para a gente por que é tão importante a gente falar de direitos de pessoas com transtornos mentais? Sim. Olha, eu só queria completar um pouco, me permita, né, a colega Salma, a questão da mudança do modelo de atendimento médico. Desde a Idade Média, a tradição que as comunidades tinham, isso foi retratado num dos mais fantásticos livros sobre a leitura antropológica da doença, e em especial da questão da loucura, o livro História da Loucura, de 1961, de Michel Foucault. Ele cita um quadro de Hieronymus Bosch, Anal dos Loucos. As comunidades tinham a intenção de livrar-se dos problemas. Então, um padre, um frade mendicante que vagava sem igreja, uma prostituta, um louco, era tudo colocado num barco e mandado rio abaixo. Anal dos Loucos. Anal dos Loucos se transformou nos manicômios, depósito de todos os indesejáveis que existiam. Bem, nós tivemos vários líderes de uma medicina humanista que tentaram, na história da psiquiatria, da construção da psiquiatria, humanizar essa situação. Temos a figura do Pinel na França, temos vários outros pensadores. Mas a figura mais importante para nós, que tem a ver com a nossa legislação e com a mudança do modelo de saúde mental no mundo, foi um italiano chamado Franco Basaglia. Franco Basaglia, nos anos 60, depois de 12 anos de trabalhar como professor na psiquiatria, seus colegas lhe deram um prêmio. Você é muito questionador, sabe uma coisa? Vai cuidar lá do manicômio de Gorizia, vai cuidar lá do manicômio de Trieste. Quando ele chega lá, o que ele vê é aquele macro manicômio. 800, 1000 pessoas ali hospedadas há anos, décadas, já sem vínculo com seus familiares. Tratamento? 800 pessoas tinham acesso a um médico, a 2 médicos. Quando tinham acesso? Exatamente um pouco do quadro que a gente assistiu em Barbacena. Aliás, o livro é esse aqui que eu recomendo muito, ó, O Holocausto Brasileiro. Tem o livro e existe também o documentário disponível no YouTube, de espetacular qualidade. Bom, lá em Trieste o que ele fez? Teve que desmontar, fechar o manicômio. E foi essa a proposta que ele foi construindo. A primeira pessoa a quem ele recorreu, ou as primeiras pessoas a quem ele recorreu, foram os próprios funcionários. Mas eles não sabiam o que fazer também. Aí ele recorreu aos usuários, os que estavam ali internados, e depois aos habitantes da cidade. Resultado, ele fechou, não só esse, mas ele criou a ideia de que não era local para tratamento ou para reabilitação psicossocial instituições totais com 800, 1000, 2000, 3000 pessoas, como nós já tivemos também no Brasil. E dali surgiu uma lei na Itália, a famosa Lei 180, na Itália de 1978, que está em vigor até hoje com algumas modificações e que foi o modelo para fechar os manicômios de toda a Europa e do mundo. O modelo hoje que predomina, o melhor tratamento médico disponível é aquele que é oferecido em meio aberto, não em meio fechado, não privando a liberdade. Porque a privação da liberdade é colocar na anal dos loucos, mandar rio abaixo e esquecer a pessoa. É interessante, puxando para esse viés que o professor está explicando, a luta antimanicomial, pelo que eu estudei, ela tem algumas diferenças de pensamento dentro do próprio movimento, né, doutora Salma?
E você estava dizendo, quando a gente marcou a entrevista, que por vezes essa luta antimanicomial está tendendo às vezes para ficar polarizada. Como é que é isso? Como é que você pensa essa questão? Eu só quero fazer uma colaboração na fala do eminente advogado, professor, que tudo isso se deveu a um movimento que partiu da década de 60, não começou com Franco Basaglia, ele foi um resultante pragmático da luta de inúmeros, principalmente Maxwell Jones, Bion, Paul Sivadon, e nós percebemos assim todo um contexto ligado à visão inicial de Moreno com o psicodrama, que é a utilização do teatro como forma, o teatro espontâneo como uma forma de terapia, de psicoterapia de grupo. E porque não adianta você abrir um espaço e não oferecer terapêutica. Simplesmente desarticular um espaço não cria soluções. Nós estamos vendo isso em outras áreas. A Cracolândia, em São Paulo, você fecha um lugar, abre-se outro. Não foi feito o levantamento ainda da população egressa dos manicômios, nem todos estão em residência. Muitos se tornaram andarilhos e moradores de rua em São Paulo. Não sei o estudo no Rio, mas em São Paulo há uma grande quantidade. E quanto de cárcere privado que não existe dentro da estrutura familiar? Isso também não foi pesquisado. Nós sabemos de mães que acorrentam seus filhos na tentativa de impedir a manifestação de sua patologia. É complexo. Mas o que aconteceu na Itália foi fundamental porque se pragmatizou uma legislação. Ela não ficou só numa intenção filosófica ou numa corrente filosófica ou na questão ideológica ou na questão técnico-científica. Por isso que eu considero importante esse marco, porque a partir desse momento se estabelece o retorno da questão da saúde mental com o judiciário. Porque foi dali que surgiu. Quando os carcereiros de prisões europeias não conseguiam lidar com certos detentos que apresentavam graves distúrbios comportamentais, não respeitavam a autoridade, apresentavam manifestações de risco para terceiros, e os carcereiros resolveram pedir: esse pessoal não dá para ficar dentro das prisões. Então, é todo um processo histórico que traz esse resultado. Cada vez mais nós estamos tendo uma consciência que, pela complexidade, isso não é território de uma única ciência ou de uma única ideologia ou um pensamento técnico-científico. Por ser complexo, tem que ter o quê? Uma abordagem de toda a sociedade nos seus vários níveis. Porque o ser humano é, assim, extremamente rico em suas expressões, em suas necessidades e em suas patologias, sejam elas sociológicas, psicológicas e biológicas. E no caso dos pacientes que têm transtornos mentais, mas em fase aguda, doutora Salma, como é que ficaria isso? Essa questão de promover a autonomia do indivíduo, mas e nesses casos? As neurociências têm nos ajudado muito na compreensão, principalmente de uma região do córtex pré-frontal, que é a capacidade de organização, de crítica, de julgamento. Então, nós estamos aí com mais condições da gente analisar a gravidade do quadro. Todo quadro pode ser de gravidade leve, moderada ou grave. Em casos graves, a terapia tem que ser intensiva. E nós temos que entender que, independente dos centros de atenção psicossocial, nível 1, 2, 3, existe pessoas que o nível de gravidade exige uma assistência de 24 horas, contínua. Isso em qualquer esfera da saúde. Então nós temos que ter um planejamento. E tem doenças que são agudas, como você colocou, em que em 72 horas, dentro de um acolhimento adequado, uma terapêutica intensiva, esses quadros se suavizam, perde a característica de um quadro de alto sofrimento para um sofrimento tolerável e poderá ser acompanhado dentro de um outro esquema não intensivo,
diuturno 24 horas. Mas existem quadros que são crônicos. Tem crônicos graves e crônicos não graves. Existe uma negação do quadro crônico grave. Por quê? Você tem que ter uma tolerância à frustração da não resposta terapêutica, seja ela qual for. Um dos perigos da polarização é esse, a omissão de socorro de quadros agudos graves, que pode culminar em grandes eventos traumáticos, individuais, familiares, coletivos, e os crônicos graves. Então, nós temos que nos unir para dar um atendimento universal dentro de cada diagnóstico, não no sentido da etiologia, mas da gravidade e das terapêuticas que podemos utilizar. Garantir o acesso à terapêutica. Já já a gente continua a nossa conversa. Primeiro vamos à previsão do tempo. Vamos ver se o frio vai continuar. Olha aí no Clima Tempo. Em Uberlândia, o frio deve continuar, mas a mínima sobe um pouquinho, 10 graus. A temperatura máxima prevista é de 22 graus. Em Patos de Minas, a mínima também é de 10 e a máxima de 22 graus. O tempo fica ensolarado. Mínima de 9 e máxima de 27 graus em Monte Carmelo, céu aberto e não tem previsão de chuva. Ituiutaba também tem a mesma previsão, mínima de 9 e máxima de 27 graus. Tempo seco e ensolarado. Em Serra do Salitre, a mínima é de 11 e a máxima deve chegar aos 24 graus nesta terça-feira. O dia vai ser de sol entre poucas nuvens e sem chuva. Depois o evento é gratuito e aberto para todo mundo que quiser participar. E tem também a agenda de eventos da UFO dessa semana. Na próxima quarta-feira, acontece no Hospital de Clínicas de Uberlândia uma roda de conversa com o tema A Reforma Psiquiátrica como Instrumento para a Promoção da Dignidade Humana. A repórter Letícia Brito tem os detalhes. O evento é gratuito e aberto para todo mundo que quiser participar. Não precisa necessariamente estudar ou trabalhar na UFO. Para ter mais informações, eu converso com a Fernanda Nocan, que é docente na Faculdade de Medicina, integrante da Associação Brasileira de Saúde Mental e uma das organizadoras do evento. Fernanda, qual que é a proposta da roda de conversa? A roda de conversa, com o ex-deputado Paulo Delgado, ela tem o objetivo principalmente de entendermos, repensarmos essa lei que foi aprovada em 2001 e principalmente de avaliar os retrocessos que estão sendo propostos, tramitando na Câmara dos Deputados, porque está tramitando em instituições. Teve um probleminha técnico, nós vamos continuar aqui com a nossa conversa. Professor Luiz, falando em reforma psiquiátrica, a Lei 10.216, o que diz essa lei da reforma psiquiátrica? Essa lei foi proposta pelo deputado Paulo Delgado, hoje ex-deputado, então deputado recém-eleito, logo após a Constituição de 88, e ele trazia, tem um irmão, que é o Guilherme Delgado, que é um psiquiatra, que trabalhou na Coordenação Nacional de Saúde Mental, foi um dos que ajudaram a implementar a reforma psiquiátrica no Brasil, e a reforma psiquiátrica brasileira, ela tem essa raiz no Franco Basaglia.
Aliás, todos os líderes da reforma psiquiátrica fizeram residência médica, se não com o próprio Basaglia, fizeram com o Franco Rotelli, que foi o sucessor do Basaglia. Inclusive, o Basaglia esteve no Brasil visitando Barbacena em 1979. Foi uma situação extraordinária, porque ele tinha uma palestra em Belo Horizonte. Quando ele volta da visita a Barbacena, ele cancela a palestra. Ele ficou tão traumatizado que não teve condições de falar. E à noite ele abriu uma coletiva à imprensa dizendo: olha, eu venho da Itália, meu país também é pobre, meu país passou por uma guerra, mas nem campos de concentração da Itália eu vi o que eu vi lá em Barbacena. E aí ele faz toda uma fala. Essa fala, esse conjunto de conferências, nós temos publicado numa obra chamada Psiquiatria Alternativa. Bem, o fato é que toda essa luta e as soluções que, basicamente foram as soluções que Basaglia conseguiu construir junto com a comunidade, junto com os usuários, de alguma maneira foram aproveitadas e adaptadas. Você não pode transportar soluções de um país para outro, mas você pode adaptá-las. Por exemplo, o que ele fez com as pessoas que estavam lá 20 anos nos hospitais de Trieste, Gorizia? Ele criou casas onde as próprias pessoas eram cuidadas com uma supervisão à distância. São os nossos serviços residenciais terapêuticos, 1 e 2, que temos hoje na rede aberta. O que ele fez com referência a tratamento? As pessoas têm direito a tratamento. E a ideia é que não é que você feche um manicômio ou feche um hospital psiquiátrico e não haja mais tratamento. As pessoas têm direito. É um direito à saúde, é um direito humano e fundamental à saúde, inclusive à saúde mental. Só que a saúde mental atende a um novo modelo. E a Lei 10.216 de 2001 criou esse novo modelo, que ele é preferencialmente dado em meio aberto e, quando necessário, em situações de chamada crise, para superação de crise. Leitos psiquiátricos, mas dentro de hospitais gerais, podem dar conta disso. Em dezembro dezembro, saiu publicado no Diário Oficial da União, do dia 22 de dezembro, a reorganização do sistema de modalidades CAPS, criando um centro de atenção psicossocial para álcools e drogas do tipo CAPS 4, funcionando 24 horas por dia, como sugere a própria doutora Salma. De fato, é necessário. E esse meio também tem características. Não é porque ele é um centro de tratamento disponível 24 horas, que tem a lógica territorial, ou seja, funciona do lado onde tem os grandes problemas, tipo Cracolândia, é que ele não tenha sistema de porta aberta, que o tratamento seja feito por adesão e não por internação voluntária. Nós pudemos acompanhar a tentativa de, entre aspas, solução que o prefeito Dória procurou implementar em São Paulo e vimos que ele conseguiu uma unanimidade. Todos rejeitaram. Os médicos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os especialistas, os professores. E agora ele está reformulando o atendimento lá. A Lei 10.216, ela traz, é uma lei pequena, vocês podem acessar pela internet. Pode lá, Lei 10.216, Planalto, ela vem com o timbre da República, a lei vem atualizadinha, ela tem 13 artigos. O 13º, na verdade, esta lei revoga disposições em contrário. Então ela tem 12 artigos, mas o artigo 2º traz um catálogo de 10 direitos fundamentais. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental. E aí vem uma série de detalhes. O primeiro inciso dela diz assim, o primeiro dos direitos, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde. Hoje, o melhor tratamento de sistema de saúde mental, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, é o tratamento em meio aberto, porque ela visa a reabilitação psicossocial. A pessoa não é excluída, ela volta a conviver em sociedade. A pessoa pode ter, por exemplo, talvez o mais grave acometimento de saúde mental. Eu não sou da área mental, eu sou um professor de direito, mas todos os que eu converso me dizem: Luiz César, esquizofrenia paranoide é a coisa mais difícil. E eu lembrei a essas colegas dizendo o seguinte: mas a pessoa pode conviver com isso? É muito difícil, é muito difícil. Mas tem um ganhador do prêmio Nobel, John Nash. Era um esquizofrênico paranoide e ganhou o prêmio Nobel, professor de matemática em Oxford, retratado naquele brilhante filme, Uma Mente Brilhante. Então, é possível, é difícil, mas existem tratamentos.
Agora, não é tratamento internar ou jogar alguém trancado, contra a vontade, em locais onde ele vai ser sequestrado, torturado, maltratado, mantido em cárcere privado e não vai receber tratamento. E nós temos o ressurgimento lamentável de estruturas como essa, sob o nome de, entre aspas, comunidade terapêutica. O pobre Maxwell Jones deve estar se revirando na tumba lá em Londres, porque ele foi o criador do nome, mas não disso que chamam hoje de comunidade terapêutica. Essas chamadas fazendinhas são a violação de todos os incisos dessa lei. Violam todos eles. Se quiser, posso explicar em detalhes como eles são violados em cada um deles. A gente já volta com essa questão das comunidades terapêuticas. Agora nós vamos assistir novamente a entrevista com a Fernanda Nocan. Lembrando, na próxima quarta-feira acontece no Hospital de Clínicas de Uberlândia uma roda de conversa com o tema A Reforma Psiquiátrica como instrumento para a promoção da dignidade humana. Quem tem os detalhes é Letícia Brito. O evento é gratuito e aberto para todo mundo que quiser participar. Não precisa necessariamente estudar ou trabalhar na UFO. Para ter mais informações, eu converso com a Fernanda Nocan, que é docente na Faculdade de Medicina, integrante da Associação Brasileira de Saúde Mental e uma das organizadoras do evento. Fernanda, qual que é a proposta da roda de conversa? A roda de conversa, com o ex-deputado Paulo Delgado, ela tem o objetivo principalmente de entendermos, repensarmos essa lei que foi aprovada em 2001 e principalmente de avaliar os retrocessos que estão sendo propostos, tramitando na Câmara dos Deputados, porque está tramitando uma proposta de mudança, de alteração nessa lei. Na verdade, o que estão propondo não é uma nova lei, mas a utilização de algumas brechas que existem na lei para que se possa investir em leitos psiquiátricos, em comunidades terapêuticas, retornando assim a modalidade que a gente tanto luta contra, que é a modalidade de internação, o foco no hospital, uma visão hospitalocêntrica, uma visão realmente de isolamento das pessoas que precisam de alguma atenção psicossocial. E vão ter profissionais da UFO participando, né? Sim, nós vamos ter profissionais do HC, do hospital da UFO, da enfermaria, psiquiatras, teremos enfermeiros, vamos ter também uma psicóloga que está ligada a uma instituição de ensino de Uberlândia e também à rede pública de saúde mental, e vamos ter também uma recém-formada aqui da UFO em Direito, que fez um trabalho dela de conclusão de curso, um trabalho realmente falando sobre os direitos humanos de usuários, de uma usuária que foi internada no hospital psiquiátrico, e ela fala de diversas formas da violação dos direitos humanos que ocorreu na vida dessa pessoa. Então, a discussão ela vai ser muito ampla. Eu tenho certeza que o Paulo Delgado vai contribuir muito, porque ele está nessa luta há mais de 30 anos, Na verdade, ele que fez a proposta em 99, que foi apenas aprovada em 2001, sancionada em 2001, mas ele está há muito tempo aí pensando em como melhorar a vida, a qualidade dos serviços e acabar com os manicômios. Então vamos reforçar o convite. Onde que vai ser a roda de conversa? A roda vai ser no bloco 2A do campus Umuarama. Vai acontecer das 8 ao meio-dia. A gente vai ter uma abertura com o coral do Centro de Convivência e Cultura da Prefeitura Municipal. E depois disso, vamos ter aí um grande período de bate-papo. As pessoas podem levar perguntas escritas em papéis que eu vou mediar a mesa, eu faço lá na frente. Que a roda é mais para isso, para ele responder perguntas e questões, e está aberta para toda a população, Pode chegar na hora, que vai ser bem acolhido, das 8 ao meio-dia, quarta-feira, é isso. Pois é, a gente continua a nossa conversa. Essa questão, a lei da reforma psiquiátrica prevê o fechamento progressivo de leitos psiquiátricos e trocando por tratamentos alternativos, formas de serviço alternativas, é isso, professor? A ideia é essa. Quando ela foi aprovada em 2001, a sua própria ementa da lei diz assim: dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Esse redimensionamento significa o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos. Mas por que fechar um local especializado em atendimento psiquiátrico? Porque esse local especializado em atendimento psiquiátrico tornou-se um modelo único. Não era o predominante, era o único modelo que existia.
E na Europa se verificou que ele não dava condições de fazer o tratamento multidisciplinar em meio aberto. Esse tratamento em meio aberto, que é com equipes multidisciplinares, terapeuta ocupacional, assistência social, apoio com familiares, reuniões, ou seja, retornar as pessoas para o convívio social, para que elas pudessem ter esse atendimento de saúde mental, ter a medicação, ter o atendimento por psiquiatra, mas não internadas, não privadas da sua liberdade, a não ser em situações excepcionais. Qual que é a situação excepcional em que uma pessoa perde a condição de contato de si ou de contato com as pessoas? É o que se chama crise. Nas crises psicóticas, nas crises diversas e distintas, você precisa ter um tratamento e um acompanhamento, até medicamentoso. Mas, superada a crise, ele tem que voltar ao convívio, ou ele vai ficar segregado para sempre. A professora Anísia da Silveira, psiquiatra histórica no Brasil, ela teve aquele trabalho belíssimo. Ela também foi uma das primeiras mulheres, talvez a primeira mulher psiquiatra no Brasil, trabalhou no Hospital Dom Pedro II. Ela foi jogada pelos colegas, que não queriam conviver com uma mulher psiquiatra, foi jogada no ala dos irrecuperáveis do Dom Pedro II. Eu visitei lá. Hoje não é mais um hospital psiquiátrico, foi fechado. Hoje é um centro cultural de tratamento, tem um museu da imagem e do inconsciente. Ela foi jogada lá. Ela pegou pessoas em situação catatônica. Catatônica significa aquela pessoa que está com um olhar distante, um pouco que autista, não interage com nada, nem com si mesma, nem com os outros, nem com o ambiente, nem com nada. Esse era o público dela. Como é que ela conseguiu o contato? Ela criou a terapia ocupacional. Ela botou um lápis, uma tinta, uma caneta, um pedaço de barro. Essas pessoas produziram obras de arte incomparáveis e tiveram acessado a sua intelectualidade, sua subjetividade. O meio aberto é importante para nós. Eu sei que existe uma tendência, não podemos deixar de reconhecer, inclusive na Inglaterra ela foi muito forte, da antipsiquiatria. O Basaglia não é da antipsiquiatria, ele é da desinstitucionalização. Essa diferença precisa ficar clara. Não podemos negar a doença mental, mas nós não podemos negar que retirar a liberdade das pessoas é parte mais grave do que qualquer doença. A pessoa tem que ter direito a conviver em sociedade. Agora é importante, puxando nesse viés, doutora Salma, o que a senhora pensa disso, essa questão da lei da reforma psiquiátrica e essa rede de apoio ao paciente, tendo em vista o que a gente está falando do indivíduo complexo por natureza, sua individualidade, valorizando a sua autonomia? É possível pensar nessa relação? Com certeza. Cada um de nós, fazendo exercício, se colocar no lugar de um doente com transtorno mental agudo, o que nós queríamos receber como tratamento? É só mentalizar isso. Um aspecto importante é o apoio à família. Nós não temos aí um centro de atendimento à família. Nós temos dentro do contexto do centro de atenção psicossocial. Mas pelo volume da demanda, eu acho difícil a família receber um apoio mais consistente. Me lembro, na década de 70, eu cheguei a trabalhar numa comunidade terapêutica voltada nos princípios da psicoterapia grupal, psicodrama, psicanálise grupal, socioterapia, em que nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque ao chegar em casa esse paciente, ele trazia ideias novas de diálogo, ele trazia todo um processo de reavaliação das hierarquias. E muitas famílias rejeitavam os pacientes, porque eles traziam uma nova relação. Porque não houve um programa especial para que a família também entrasse no processo de enriquecimento do saber e mesmo de terapia dentro dos transtornos emocionais ou sociais que a família apresentasse. Eu acho de suma importância, nesse sentido, o exercício da liberdade está calcado no mais sagrado direito humano. Mas tem hora que as pessoas perdem a liberdade. Agora, nós precisamos ter técnicos altamente especializados para realmente definir, num processo grupal, quanto tempo essa liberdade será cerceada, em que condições. Porque nós não temos manicômios psiquiátricos, mas nós temos manicômios dentro de outras instâncias sociais.
O que a gente vê nas redes sociais, a polarização, lembra muito manicômio. Um grupo fechado sendo atacado, né? Dentro de uma polarização, depois isso inverte. Então, acredito que o manicômio esteja dentro das pessoas, calcado no desejo do poder e autoridade, por um lado, e no outro lado, por um medo exacerbado, uma fobia de um agravo. Então, entre esses dois extremos, ou a fusão deles, você vai ver movimentos que combatem todos os direitos humanos. E isso não só numa instância, como numa instância mundial, que a gente observa com as lutas de etnias, as lutas religiosas. Né? E isto traz só dor e perdas para todos. Então, como que nós vamos conseguir? Claro que nós temos que ter legislação clara. Mas uma legislação que defende a reforma psiquiátrica, né, não é o suficiente se a sociedade não participar. Porque as brincadeiras com os transtornos mentais continuam. Os bullying. Eu vou ter que interferir, porque a gente precisa encerrar, doutora Salma. Mas antes de encerrar, vamos ficar por dentro do que acontece na UFO nesta semana. Eventos UFO no ar, então se liga na programação que temos para esta semana. Amanhã e quarta-feira tem o 5º encontro de pesquisa sobre direito e religião, organizada pelo Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, grupo de pesquisa da Faculdade de Direito da UFO. A intenção é discutir desafios e perspectivas sobre a relação entre direitos humanos, o diálogo intercultural e as religiões. O público-alvo são estudantes, professores e pesquisadores da área, além de agentes públicos, líderes religiosos e demais interessados. É possível se inscrever até o dia do evento. Para mais informações, acesse o site do encontro. Amanhã acontece também a oficina Pensando com Angela Davis. O evento pretende discutir a contribuição da autora para o debate sobre as implicações teóricas e políticas de se pensar as categorias de gênero, classe e raça. A oficina é gratuita e vai ser a partir das 14h no anfiteatro da Biblioteca no Campus Santa Mônica. Não é preciso fazer inscrição previamente. Na quarta-feira tem o Seminário Docente da UFO, realizado pela Divisão de Formação de Docentes da Universidade. O evento acontece no auditório do Bloco 3Q, no Campus Santa Mônica. Vai ter mesa redonda às 8h30 da manhã com o tema estágio e logo em seguida a palestra Estágio e Docência. O evento é gratuito e se você tem interesse, faça sua inscrição pelo link lá no site de eventos da UFO. Na sexta-feira, dia 25, tem o workshop Acesso ao Patrimônio Genético e Culturas Tradicionais, realizado pela Agência Intelecto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFO. A intenção é orientar a comunidade universitária, em especial os pesquisadores, sobre a adequação e regularização do novo marco legal da biodiversidade. O evento é de graça e tem a participação confirmada da palestrante Rosa Miriam de Vasconcelos. Será das 9 até as 11 da manhã no Anfiteatro F do Bloco 5O, no Campus Santa Mônica. Eventos agendados, agora é só ficar ligado nas inscrições e marcar presença. Na próxima semana eu volto com mais dicas para você. Até lá! Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, é um tema, é um assunto amplo, complexo por natureza e polêmico às vezes, né? Renderia muitos jornais, mas em outras oportunidades, com certeza, nós estaremos aqui. Muito obrigada, viu, professor? Muito obrigado, foi um prazer também e sempre uma oportunidade de esclarecimento e de aprendizado mútuo, né? Quanta coisa eu não estou levando aqui, quantas informações e quanto papo eu quero continuar tendo com a doutora Salma. Obrigada, Salma, pelas reflexões, pelos esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade e eu gostaria de agradecer, de poder me externar e dizer que eu continuo na luta antimanicomial. Muito obrigada, gente, pela entrevista. E o Jornal da UFO fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite para você.